Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 6 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, semana iniciando e vou deixar uma dica top para vocês. Aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. Por ali, além de você assistir a partidas dos principais campeonatos em 4K na palma da sua mão, e vou falar de graça, na Vasca, você ainda tem estatísticas, escalações oficiais uma hora antes da partida, notícias do seu time de coração. Como eu falei, o link está aqui embaixo no comentário fixado, é só clicar no link e já baixar o aplicativo ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, que você já vai ser direcionado. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. Bora lá, time, iniciar aqui a segundona, grade magrinha, tá legal? Mas a gente conseguiu verificar aqui algumas possibilidades e eu vou trazer para vocês. Começando aqui na Arábia Saudita, mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. 14h30, Arábia Saudita, Al Hilal versus Al Fateh. Al Hilal vem aqui na quinta posição e o Al Fateh na sexta colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race? A Race é o retrospecto das equipes. O Al Hilal em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 4 vitórias e um empate, baita tendência de vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Al Fateh jogando como visitante oscila, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols também muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico a gente tem aqui um certo equilíbrio, tá legal? 5 partidas, 2 vitórias para o Al Fateh e são 3 vitórias para o Al Hilal. Porém, mercado de gols novamente muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, aqui em pré-live a gente pode perceber que mercado de gols é muito interessante, vem em alta probabilidade, odd de 1,23, pega essa odd para montar numa dupla, pode ser um caminho. Sim, o Al Hilal vem num momento muito interessante, tá certo? Temos uma odd aqui de 1,55 e ele joga em casa. Eu também dou um leve favoritismo para o Al Hilal, mas no confronto histórico e pela tabela, o Al Fateh tem que ser respeitado, tá? Então assim, de repente no ao vivo, né, se o Al Hilal estiver melhor, a gente pode sim tentar alguma coisa a favor do Al Hilal, uma vitória ou mesmo um Al Hilal empate anula. E trouxe algumas informações adicionais para vocês, né? Eu falei que esse mais de 1,5 gol vem forte. Pela tabela de probabilidade, 95%, tá? Ou seja, probabilidade lá no teto. Falando um pouquinho de escanteios, o Al Hilal tem uma média de 11,8 cantos por partida e o Al Fateh 9,2. Ou seja, quem quiser trabalhar aqui em linha de cantos também pode ser um mercado interessante. Cartões por jogo, o Al Hilal tem uma média de 4,3 e o Al Fateh também 4,3. Fechado? 14h30, Itália, Sassuolo versus Cremonese. Tabela de classificação, Sassuolo 14ª posição, Cremonese vice-lanterna, 19ª colocação, apenas 12 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Sassuolo em casa, dos 5 últimos jogos, 4 derrotas, 1 vitória. Quando eu separei essa partida, eu até pensei, pô, acho que Sassuolo empate anula, acho que é legal. A hora que eu venho para a Race, dos últimos 5 jogos o time me perde 4, perdi totalmente a confiança de buscar qualquer coisa aqui para Sassuolo, pelo menos em pré-live, tá? No ao vivo, se tiver melhor na partida, é uma outra questão. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Cremonese jogando fora, oscilando, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, quando eu olho o mercado de gols, dos 5 últimos jogos, todos eles batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Time, eu acho que em pré-live, diante das races e de tabela de classificação, uma entrada mais tranquila, não digo tranquila, né, mas uma entrada mais conservadora, tal, é esse mais de 1,5 gol com essa odd de 1,31. Como eu falei para vocês, obviamente, no ao vivo, o Sassuolo estiver melhor, joga em casa, a tabela de classificação também está melhor, odd de 1,89, aí a gente pode pensar em Sassuolo, empate anula, tá legal?
16h45 ainda na Itália, Torino versus Bolonha. Tem o Bolonha aqui na 8ª colocação, Torino 11ª colocação. Rapidamente puxando a race, Torino em casa, 5 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 3 empates. É um time que empata bastante em casa. Mercado de gols, o que me chama a atenção aqui é a tendência under 3,5, menos de 3 gols e meio, tá? Estourou apenas uma partida aqui, um 2-2 contra a Cremonese. As demais partidas dentro de tendência, menos de 3 gols e meio. O que é menos de 3 gols e meio? Se saírem até 3 gols, você ainda tem o seu green. Se sair 4 ou mais gols, aí deu red, tá legal? Bolonha jogando fora, oscila, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, eu tenho 5 partidas, e quando eu penso em under 3,5, menos de 3 gols e meio, estourou apenas em uma partida aqui em 2019. As demais dentro de under 3,5, tá legal? E eu acho que é uma possibilidade aqui pra gente. Futebol italiano é muita marcação, muito pegado, então a gente pode pensar, pelo menos em pré-live, né? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,21, pega essa odd para montar num bilhetinho. Também vou trazer para vocês mercado de escanteios. A Torino tem uma média de 8 cantos por partida, não é uma média muito alta, tá, galera? E o Bolonha, 8,2. Quando a gente tem médias de escanteios baixas, a gente pode operar no under também, tá? Muitas vezes eu falo para vocês, vamos buscar aqui uma linha over, né? Mais de 6,5 cantos, mais de 7,5 cantos. Quando a gente tem uma linha baixa aqui, né? No caso que eu estou mostrando para vocês, a gente pode pensar em entrar no mercado under. Menos de 14 escanteios na partida, menos de 13 escanteios na partida, e aí você monta no seu bilhete, tá legal? Também é uma alternativa. A gente não precisa entrar só no mercado over, dá para trabalhar também no under, como eu falei dos gols, tá legal? Falando de cartões, é uma média do italiano, 4,3 para o Torino, 4,7 para o Bolonha. Fechado? 17 horas, Espanha, La Liga, Osasuna versus Celta de Vigo. Osasuna, 9ª colocação, Celta de Vigo, 13ª posição. Puxando aqui a race, Osasuna em casa, dos 5 últimos jogos é um time que oscila. 2 derrotas, 3 vitórias. Falando aqui de mercado de gols, se eu pensar em menos de 3 gols e meio, bate em 5 de 5, tá legal? Celta de Vigo jogando fora também oscila, um empate, 2 vitórias, 2 derrotas. E pensando novamente na tendência a menos de 3 gols e meio, estourou apenas em uma partida aqui, um 4-3 contra o Real Betis. As demais partidas dentro do cenário menos de 3 gols e meio. Calma, galera, esse 3-1 aqui, ó, o jogo acabou 1-1. Provavelmente foi depois na prorrogação, tá legal? Então menos de 3 gols e meio, 4 de 5, uma tendência interessante. No histórico só comprova isso que eu acabei de dizer, né? Dos 5 últimos jogos, todos eles menos de 3 gols e meio. Ou seja, nessa partida, pensar num cenário de menos de 3 gols e meio, pelo menos em pré-live, com odd de 1,20 para montar no bilhete, pode ser uma alternativa. Vou trazer mais informações. Mercado de escanteios é bacana. Temos uma média aqui do Osasuna de 10,4 e o Celta de Vigo 10,1. Ou seja, se você quiser trabalhar aqui que a partida vai ter mais do que 6,5 cantos, ou seja, 7 escanteios para montar num bilhete, pode ser interessante, 90%. Mercado de cartões também é bem bacana, 5,6 para o time da casa, 5,4 para o Celta de Vigo. A gente pensa aqui que a partida vai ter mais do que 1,5 cartões, ou seja, 2 cartões, 95% de chance de acontecer. Ou mesmo pensar aqui para ambas equipes receberem um cartão, também acho que pode ser um bom cenário. Inglaterra Premier League, 17 horas, provavelmente o melhor jogo da segunda-feira, tá legal? Brentford versus Fulham. Tenho aqui na tabela de classificação o Fulham na 7ª posição e o Brentford na 9ª colocação. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Brentford em casa, 5 jogos, 1 empate, 1 derrota, 3 vitórias. Tem uma bela race, pelo menos jogando em casa. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. É um time que faz jogos com gols. Fulham jogando fora também com uma bela race. 3 vitórias, apenas 1 derrota e 1 empate. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 2 de 5, não é tão alto. No histórico, o confronto é bem equilibrado. Eu tenho aqui para o Brentford 1, 2, 3 vitórias e são 2 vitórias para o Fulham. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 3 de 5. Time, o que eu vou buscar nessa partida com relação ao mercado de gols, tá? Eu acho sim que pode ser um cenário para mais de 1 gol e meio pela qualidade ofensiva das duas equipes, tá? Odd de 1,30 para montar numa dupla, acho que pode ser uma boa escolha.
Com relação a buscar vitória para qualquer um dos lados, acho um jogo muito equilibrado. No ao vivo, se alguma equipe estiver melhor, a gente executa por ali. E trazendo também para vocês, mercado de cantos, eu tenho 10.2 cantos para a equipe do Brentford e 9.1 para o Fulham. Falei de mercado de gols, né? Mais de um gol e meio. Percebam aqui que o mais de um gol e meio a gente tem uma probabilidade de 70% disso acontecer na partida, ou seja, 2 golzinhos. E vou mostrar também mercado de cartões. 3.2 para o time da casa e 3.9 para o Fulham. Vocês perceberam que o mercado inglês, o número de cartões é bem abaixo do campeonato espanhol? O campeonato espanhol sai muito mais cartão, tá? É muito importante você ter consciência onde você está operando e saber, falar, pô, estou operando aqui La Liga, que é o campeonato espanhol, aqui sai bastante cartão. Você já tendo essa informação em pré-live e de repente o jogo está quente, para você conseguir o seu green, fica mais interessante. Porque aqui no campeonato inglês, como a média é baixa, mesmo uma entrada mais forte, pode ser que o juizão não dê o cartão. Tá legal? Time, e na segunda-feira temos ela, Holandinha, a segunda divisão da Holanda, que é um campeonato excelente para se trabalhar em mercado de gols, tá? Não vou abrir jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo, mas às 16 horas, se você puder monitorar e trabalhar em mercado de gols, pode ser aí um bom cenário para alguns greens, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai operar aqui em pré-live? Quem não pode estar aí monitorando ao vivo? Mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta no bilhete. Tá ao vivo? O que a gente vai operar? O gol no primeiro tempo. O jogo tá quente, agressividade, chute a gol, escanteio, over meio gol HT com odd acima de 1,50. Geralmente na Holandinha acontece com força, tá legal? Time, antes do bilhetinho final, 2 assuntos muito importantes com vocês, tá legal? Primeiro que a gente está fazendo um ano de grupo VIP. Se você ainda não comprou, agora é a hora. É um precinho, galera. É precinho de presente, tá legal? R$ 69,90 o ano. E você fica dentro de todos os esportes. Além do futebol, que vem bem pra caramba, a gente tem o UFC, sábado foi gabaritada, NBA que sabadão gabaritou, Fórmula 1, no domingo demos 4 entradas, bateu 3. Fora vários outros esportes. O link tá aqui embaixo, clica, chega junto. Se não comprar agora, R$ 69,90 o ano, isso aí nunca... Bilhetinho, aquela duplinha montada com todo carinho para vocês. E a composição do bilhete de hoje é... Vamos aqui em mercado de gols, tá legal? Mais de 1,5, 2 no jogo entre Al Hilal e Al Fateh. E mais de 1,5 gols no PSV versus NAC. Gerando uma odd de 1,55 se tudo isso ocorrer. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, dá o likezão que é de graça, ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Deixo aqui um forte abraço, desejo uma excelente semana para todos vocês, familiares. Continuem aí firme e forte atrás dos objetivos. Ele pode estar mais próximo do que você imagina. Boa semana para todo mundo, até amanhã, fui!